Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. A segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, essa que nós estamos comentando aqui, falando do privilégio que teve o jovem Timóteo de ter tido o apóstolo Paulo como seu conselheiro, como seu diretor espiritual, como seu mentor. Essa é a carta da prisão, tá? Essa segunda carta aqui, ela foi escrita quando Paulo estava aprisionado em Roma. Provavelmente e certamente pela segunda vez. Ela é a última carta. Ela é a última carta do apóstolo Paulo. Ela é praticamente uma carta de despedida. Ele deixa claro que gostaria de ter Timóteo na companhia dele. Ele queria produzir mais alguma coisa. E o apóstolo Paulo tinha plena consciência de que dessa vez ele não seria solto. Dessa vez ele seria executado. Na primeira carta, ele estava numa casa por ele alugada. Na primeira audiência, ele foi colocado em prisão domiciliar. 2 anos depois, ele foi, ele foi libertado porque não havia elementos para condená-lo por tentativa de insurreição. Então, ele foi solto. Não havia nada contra ele, não havia provas contra ele. Seus acusadores não acrescentaram nada ao documento que o conduziu a Roma por ele ter recorrido ao tribunal romano. Justiça foi feita. Provavelmente ele foi até onde ele pretendia ir, até a Espanha, né? A Espanha que era considerado ali quase que o fim de tudo, mas é do Império Romano, né? Depois os romanos avançaram até parte da ilha lá, da Grã-Bretanha lá. Provavelmente ele concluiu a sua viagem e retornou. Quando retornou, ele deve ter sido preso novamente, dessa vez pelo simples fato de ser cristão. Foi preso e depois foi executado. Então, ao tomar conhecimento, e ele fala que todos o haviam abandonado, exceto o companheiro e médico Lucas, que permaneceu ao lado dele. Outros discípulos, alguns saíram em viagem missionária e outros simplesmente fugiram, temendo sofrer o mesmo destino que o apóstolo Paulo. Tá? Então, Paulo estava numa situação tensa, por assim dizer. Mas o importante é que, se você pega o versículo 6 do capítulo 4, ele fala: quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Graças a Deus pela sua palavra. Uma coisa que diz respeito ao ministério, e a quase tudo nessa vida, é sabermos o momento em que estamos prestes a sair de cena e aceitar essa verdade. Saber quando acabou. Saber quando chegou o fim. Algumas pessoas, infelizmente, nós vemos aí no ministério cristão, nos diversos ministérios cristãos, teimam. Muitos que foram bênçãos, instrumentos de Deus, hoje são verdadeiras armas de Satanás. Por quê? Foram tomados pelaquela ideia arrogante, presunçosa, né? Esse sopro satânico que volta e meia atinge a cabeça, os ouvidos de muita gente. Não, tem que ser você. Se não for você, não pode ser mais ninguém. Não, isso é meu, eu que construí, eu fiz, isso é meu, sem mim a coisa não vai. E acontece o que todo mundo vê aí acontecendo, né? Pessoas se adonam, se apropriam, né? Igrejas inteiras transformadas em empreendimentos familiares, né? Negócio da família, né? O cara deixa como herança a igreja, né? Deixa para os filhos mesmo, na cara dura. Partilha ali, ó. Você é essa parte, você é isso, você é que esquadrinha, divide e tal. Amém. Cada um que siga a sua consciência. Mas o apóstolo Paulo foi instrumento de Deus para a bênção dos outros durante todo o seu ministério. Sabedor de que o seu fim estava próximo, ele quis ter consigo
as pessoas que ele respeitava, que ele admirava, que haviam sido leais com ele durante o seu ministério. Entre essas pessoas está o jovem Timóteo. Quando vem a tribulação, a perseguição, né? Como dizia um conhecido, quando se chacoalha o bambuzal, fica-se surpreendido com a maneira com que certas aves e répteis saem de lá. Parecia tudo tranquilo, tudo muito bem ajustado, tudo muito certinho, mas você chacoalha o bambuzal, você fala, meu Deus, nem sabia que estava tudo isso aí. Os répteis, as aves, já vai cada um para um lado, aquele barulhão. Nesses dias aqui, provavelmente Nero tinha instigado uma perseguição aos cristãos. O Nero não gostava dos cristãos, tá? O Nero, pelo que nós saibamos, ele não gostava de ninguém, né? O Nero parece que ele gostava muito do Nero. Fora ele não gostava de absolutamente ninguém. Mas ele tinha nos cristãos algo novo surgindo, ganhando espaço, causando inquietação, questionamentos na sociedade. E para ele era conveniente usar os cristãos como bode expiatório, por assim dizer. E a situação nas igrejas também não estava das melhores, né? Porque Timóteo certamente relatou, tem gente que parecia fiel, mas na verdade foi o primeiro a se prostrar lá diante dos símbolos romanos lá, né? Foi o primeiro a jurar fidelidade eterna aos Césares, vivos e mortos. Foi o primeiro a negar Jesus, o sujeito lá. E o apóstolo Paulo não está preocupado com isso. Não está preocupado. Ele está preocupado em fortalecer a fé do jovem Timóteo. O que fazer em tempos difíceis? O que fazer quando aparentemente foi o inimigo que tomou as rédeas da situação? Isso nós temos aí visto, olhado pelo mundo afora. Quando aparentemente os que governam e administram as coisas santas, aparentemente não levam lá a santidade muito a sério. O que nós devemos fazer? Aí o apóstolo Paulo orienta o jovem discípulo, o jovem Timóteo. Olha, eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por ocasião da manifestação pessoal e mediante o seu reino. Ou seja, eu te encorajo solenemente diante de Deus e de Jesus, o seu Cristo, sabedor de que Jesus, o Cristo, virá para julgar os vivos e os mortos na ocasião da sua manifestação, da sua vinda, que será pessoal e mediante a implantação do reino de Deus, do reino dos céus. Não é o reino da igreja, é o reino de Deus. O que o apóstolo Paulo aconselha ao cristão fazer quando a situação parece ter se agravado e muito? Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda paciência e sã doutrina. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda paciência e sã doutrina. Porque chegará o tempo, porque chegará o dia em que não suportarão o santo ensino. Chegará o dia, e chegou várias vezes, esse dia chegou várias vezes, na história da igreja, esse dia chegou várias vezes, em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, para as fábulas, para as lendas, para as reconstruções mitológicas de preceitos, princípios e doutrinas, mas apresentados de uma forma fantasiosa para satisfazerem os desejos do seu coração e as suas mentes preguiçosas. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, sê equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Viva a sua vida para Deus, conforme você se comprometeu em fazê-lo. Ah, mas eu não sou pastor. Você é dele, não é? Você é de Cristo, não é? Então continue vivendo para ele.
Ah, eu trabalho em outra área. Continue trabalhando para Ele. Em último caso, nós vivemos para Deus. O nosso trabalho é para Deus. Senhor, eu trabalho para o Senhor. Eu vivo para o Senhor. Eu vivo para louvor da tua glória. Se é esposa, continue sendo esposa. Se é mãe, sendo mãe. Se é pai, como pai. Se é pai, pai, marido. Se é filho, seja filho. Seja irmão. Como diz lá um rabino nas suas provocações lá, eles são... Todo religioso normalmente é muito bem-humorado. Talvez o meu mau humor seja a exceção que confirma a regra. Tá? Os religiosos normalmente são bem-humorados, são pessoas tranquilas, tal. Então a pessoa está lá reclamando, choramingando, e fala: seja homem. Seja homem. Seja mulher. Seja o que Deus pretendeu para a sua vida. Não há motivo para choro, não há motivo para desespero. O mundo é isso aí. A realidade é essa aí. As pessoas não querem. Então continue pregando a verdade. Até que elas falem para você: ó, chega, vai embora, nós não te queremos aqui, não é o seu lugar. Nosso negócio é conto de fadas. Nosso negócio é historinha de magia, de fantasia. Nosso negócio aqui é delírio. Nosso negócio aqui é festa, é samba, é pagode, é salsa, é merengue. Estamos aqui só para celebrar, só para comemorar. Não queremos a palavra da verdade. A palavra da salvação não nos diz nada. Nós gostamos do show, nós gostamos do entretenimento, nós amamos o espetáculo. Então continue pregando. Até que eles não queiram mais te ouvir. E te mandem embora. Não, você não serve. Você não serve. Você só fala de Deus, você só fala de Jesus. Você só fala da salvação, você só fala do livramento do inferno, do livramento do poder do pecado, do livramento da libertação do reino das trevas para o reino da luz. Nós não queremos saber disso. Nós queremos algo mais leve, mais divertido. Para que gastarmos as nossas vidas? Para que desgastarmos as nossas emoções, sentimentos e mente nessas coisas? Não é essa a nossa realidade. Então continua. Até que não te queiram mais. Até que não te aceitem mais. E Deus te conduzirá para o lugar apropriado, para o lugar que por Ele foi reservado. Não precisa tentar amaciar o evangelho, não precisa tentar amaciar a verdade. É claro que você não precisa se tornar belicoso, né? Partindo para a violência, para a ignorância, para a truculência, cheio de provocações. Mas o apóstolo Paulo fala isso. Prega, insiste, aconselha, repreende, encoraja com paciência e sã doutrina, ensina pela Bíblia, ensina pela verdade. Bons livros não são um problema. Pode usá-los também. Mas continua. Siga em frente. Não se deixe doutrinar pelos que não são doutrináveis. Não se deixe dominar pelos covardes, pelos preguiçosos. Não deixe que a sua vida seja paralisada pelos mentirosos, pelos vagabundos, pelos filhos do diabo. Viva como filho de Deus e acredite que Deus é fiel e poderoso para transformar aquelas vidas, até que elas se deem conta e decidam por elas mesmas o que elas realmente querem ou não. É isso que o apóstolo Paulo está falando, é isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Tem gente hoje que ama a mentira, apaixonou-se pela mentira, apaixonou-se pelo diabo. É cristão endiabrado, é cristão amalucado, é cristão desajustado, é cristão desequilibrado. Há esperança? Há. Mas o importante é sabermos que a palavra de Deus é fiel, a ponto de trazer à tona a verdade de quem somos e de quem todos são.
Se tem que ocorrer um rompimento, se tem que ocorrer uma ruptura, não seja você por pressentir. Se você é capaz de ver, amém, tome as suas decisões. Mas se você está comprometido com essa igreja, com essa família, com essa instituição, com esse trabalho, com essa empresa, continue sendo quem você propôs ser diante de Deus. Seja você o fiel a Deus. E Deus mostrará a sua fidelidade. Ainda que para tanto, a infidelidade de outros tenha que vir à tona. A ponto de não é mais igreja, não tenho mais o que fazer aqui. Meu ministério acabou, meu tempo aqui acabou. Tchau, até logo, vou seguir o meu caminho. É o que o apóstolo Paulo fala aqui. Um homem que soube aceitar quando chegou o fim. O que eu acho fantástico na vida de todos os apóstolos é isso. Pedro, todos. Falou, meu tempo aqui está chegando ao fim. Fui fiel. Todos disseram isso. Fui fiel. Todos disseram isso. Combati o bom combate, guardei a fé. Aceito o fim que Deus propôs para mim. Alguns foram horríveis, alguns fins foram terríveis, mas eles aceitaram. Porque como o apóstolo Paulo, eles sabiam que me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, no dia da ressurreição. Olha que ele nem está dizendo, parto para o Senhor para receber agora a coroa da justiça. Ele está dizendo, não, parto para o Senhor e sei que receberei a coroa da justiça naquele dia. Ele não está falando em antecipação. Ele não está exigindo nada antecipadamente. Ele está vivendo em função do que ele receberá no dia apropriado, no dia reservado por Deus. Por isso, muitos estão presos ao diabo. Muitos foram aprisionados por ele, porque seguiram o tal do caminho que é um atalho. Não, vem cá, não, vem comigo. Não, é baratinho. Você não, nem vão perceber. Que são 150 mil reais ao longo de um ano, irmãozinho. Calma, não vai nem fazer falta nessa sua igreja. Ninguém vai nem perceber. Claro que alguém vai saber, né? Ninguém nem vai perceber. Vem comigo, nós vamos fazer isso, investir naquilo. E agora está aí, amarrado, desesperado, com um orçamento que não fecha, as contas que não se equilibram, o dinheiro que não volta. Foi conversar e o cara pediu, olha, estamos passando por um momento difícil, mudou o governo, a situação é isso, é aquilo, tenha paciência e você vai receber tudo. Você vai receber tudo. O cara passou 4 anos colocando o dinheiro na igreja num golpe, né? Num golpe, num projeto. Não, isso é coisa santa, é coisa de Deus. Isso é um dos aspectos que eu falo. E outros? Marco, mas ela era a mulher dos meus sonhos. Rapaz, mulher dos seus sonhos? Você é louco? Você é casado? Você tem 4 filhos? Você tem 6 netos? A mãe dos seus filhos é a mulher da sua vida. Você fez essa besteira por causa dessa daí? Devoradora de ministros. Você acha que você é o primeiro trouxa a cair nessa conversa? Volta lá e conversa com ela, pergunta. Você não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro trouxa que ouviu a historinha triste, se emocionou, se comoveu e acordou o quê? Abraçado com Satanás. Aí dói a palavra de Deus, né? Não querem o santo ensino. Ao invés de se arrependerem, de se humilharem, de buscarem em Deus. Não, isso é meu, fui eu que fiz, eu trabalhei, eu perdi noites de sono. Não, vamos tirar esse aqui do caminho. Quanta gente não foi escanteada aí para não atrapalhar o projeto de uma vida? Mas o projeto de uma vida usa o nome de Deus e acha que isso vai passar em vão, vai passar batido?
Que Deus não está sabendo que estão usando o nome dele em vão? É o mandamento. Não invocarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ah, eu estou fazendo a obra de Deus. Não, você está fazendo a obra de Satanás. Você está fazendo a obra da mentira. Você está fazendo a obra da fraude, do engano. Você está fazendo a obra do aproveitamento. Não está fazendo a obra de Deus, não, meu irmão. E ele ouviu. Muito embora você não saiba o nome dele, que é impronunciável. Muito embora você não o conheça, porque o seu compromisso é totalmente mundano, terreno, animal, demoníaco. Mas ele ouviu. Os céus estão sabendo que você usou o nome dele para justificar o quê? Ah, eu só queria ajudar vidas. Nós sabemos. Os milhões disponíveis no orçamento público para determinadas áreas aí. Nós sabemos. E nós que somos ingênuos e tolos sabemos, imagino que os espertos não sabem por aí. E Timóteo perguntando para Paulo, e eu o que faço? Você segue o caminho da verdade. Você segue pregando o evangelho da justiça. Você segue proclamando o evangelho do reino de Deus. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está se manifestando entre vós. As portas para o céu se abriram. As portas para os céus estão abertas. O caminho para a vida eterna está aberto. Venham, arrependam-se, caminhem por ele. Pode ser o caminho estreito em muitos aspectos, mas é um caminho de alegria, de paz, de fé. É o caminho de esperança. É o caminho de plena realização em Deus, na convicção de eventos futuros que são próximos, que estão próximos. A certeza da vida eterna. Não tem nada nesse mundo que possa te dar isso. Continua, Timóteo. Segue em frente, Timóteo. Vence o desânimo, vence o cansaço, vença o medo, vença as ofensas, supere as humilhações. Continua. Até que eles digam, tchau, Timóteo. Vai para outro lugar. Já chamamos outro. Já contratamos outro. Tem até stand-up agora, sabe fazer stand-up, sabe contar história. É mais engraçado, é mais dinâmico. Atrai os jovens, né? Esse negócio de atrair os jovens, né? Atrai os jovens. Por que não ensinar aos jovens a crescerem, a amadurecerem, serem homens e mulheres? Qual o problema? Qual é o medo que se tem essa geração de hoje? Medo de tornar-se adulto. O sujeito quer ser jovem, cinquentão já, tiozão, já é avô. Ah, eu sou jovem. Você não é jovem, meu amigo. Passou da hora de você ser homem. A juventude já foi. Seja homem. Né? Usando a provocação do Rabino. Seja homem. Seja mulher, minha senhora. Para com esse negócio. Parece uma menininha aí. O que é isso? Que comportamento estranho é esse? Já é mãe, já é vó. Ah, sou vó, mas estou viva. Deus do céu, quem falou que você morreu? Viva para Deus. Seja homem para Deus, seja mulher para Deus. Dedique-se a Ele, consagre-se a Ele. Experimente através da fé tudo que Ele tem para a sua vida, para o seu viver. Então, continua, siga em frente. Cumpra, meu irmão, minha irmã, o teu ministério. Cumpra o teu compromisso. Honre a sua palavra com Deus. Deixe que o outro diga, você não serve mais. Tchau. Se tiver que sair, saia em paz. Saia com a consciência tranquila. Saia com a certeza de quem estava partindo para a glória, como o apóstolo Paulo. Deixa essa vida na certeza de que combati o bom combate. Combata o bom combate. Guarde a fé. Viva na esperança, na certeza da fidelidade de Deus. Ainda que os resultados não sejam o que você tem esperado ou aguardado. Mas olha como milhões de vidas foram abençoadas pelas vidas do apóstolo Paulo e do jovem Timóteo. Quantos milhões de homens e mulheres, através desses quase 2000 anos,
têm sido ricamente abençoados por toda a dor e sofrimento que eles suportaram para a honra e glória do nome de Cristo Jesus. Você talvez não perceba, mas a sua vida também está sendo observada. Você pode achar que não, mas a sua vida também tem aqueles que estão olhando. Vamos ver como ele sai dessa. Vamos ver agora como ela se comporta, como vai reagir. Então, que a sua vida seja o seu ministério, seja o seu testemunho diante de Deus, diante de Cristo Jesus, diante de todos, de que você é fiel a Deus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e conceda paz, muita paz.